Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã, né? Depois de um longo descanso, graças a Deus, estou aqui na meditação da nossa manhã, pedindo a Deus que nos abençoe neste dia. Vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Pedro, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3 a 5 e o 9 e 10. Leamos então. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Glória a Deus por isso, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos ler então 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus, porque Deus é bom, né? Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Deus abençoe você e sua vida, e sua família, abençoe a sua vida e abençoe também a palavra de Deus lida. Vamos então meditar naquilo que lemos. Nós falamos um pouco antes sobre Pedro, né, nos falando desse sacerdócio santo, né, de sermos santos como Deus nos chamou para sermos santos. No capítulo anterior, nos versículos 1 e 2, falamos do que deveríamos abandonar, renunciar, né, ainda no capítulo 2, versículo 1 e 2. Deveríamos renunciar 5 coisas necessárias para começarmos uma vida feliz com Deus. E também Pedro nos diz que devemos ter a fome de um bebê que almeja o peito, né? Daquele leite espiritual, porque aquele leite espiritual nos faria crescer. E no versículo 3, ele diz, agora que você provou deste leite espiritual, que você tem essa fome de beber, que você provou a bondade de Deus, né? Fique firme, porque você provou o melhor que você poderia provar nesta vida. E lembre de uma coisa, na Bíblia parafraseada, traduzida do grego, diz o seguinte: depois que você provou isto, cuide-se para não voltar ao mundo e blasfemar desta bondade de Deus, porque você estaria colocando Deus no desprezo e o nome de Jesus Cristo no desprezo. Então busque estar cada dia mais firme na presença do Senhor, agora que você provou que Deus é bom. A cada dia mais você tem que ter essa fome de um bebê, né? Querendo peito espiritual, trazendo leite espiritual para você crescer para a tua salvação. E a tua salvação é um exercício contínuo da busca de Deus. É um exercício contínuo das coisas de Deus, de querer agradar a Deus, de querer servir a Deus, de querer falar do amor de Deus. E Pedro diz justamente isso. Foi para isso que você foi feito povo. Então, a pedra angular, a pedra preciosa que Deus aceitou e elegeu Jesus, ela vai fazer com que o fogo dela passe para você e faça de você e de mim também pedras vivas, né? Para um sacerdócio santo, para falarmos das grandezas, das riquezas de Deus para este mundo. Mas você precisa cuidar de uma coisa.
Hoje, não é só o mundo mais que rejeita Jesus. Tem muita gente dentro das chamadas igrejas, denominações, que rejeitam Jesus também. O que eles fazem? Eles não saem do meio do povo de Deus. Eles ficam ali criando academias, né? E essas academias espirituais fazem com que você desvie o teu foco em crescer em Deus de forma natural, estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, para criar em você anabolizantes, bombas espirituais. Então eles dão certos estudos que vão falar para você que você está crescendo, e aquilo ali vai criando, né, uma geração de novas células dentro de você, ou trabalhando as suas células espirituais, e você vai pensar que está crescendo. Mas é como se você estivesse numa academia, tomando anabolizante, né, injetando anabolizante, e você pensa que você está crescendo, mas você está inchando, e isso pode fazer mal para o teu corpo, certamente fará mal para a tua visão espiritual, e isso te afastará da pedra angular que é Jesus. Então todo cuidado devemos ter. Hoje existe um falso batismo com o Espírito Santo, um falso mover com o Espírito Santo nas igrejas, mas você que já provou que Deus é bom, precisa estar firmado, posicionado na Bíblia, que é a palavra de Deus, e entender por que é que Deus te chamou. Primeiro, se Deus te chamou das trevas para o reino da luz, para a maravilhosa luz do seu amor, que é Jesus, você tem que caminhar, deve caminhar, e eu devo caminhar em Cristo, aprendendo de Cristo e rejeitando esta inovação que existe aí no meio do chamado povo de Deus. Então, nós vamos conhecer o que é saudável e o que não é saudável. E este leite espiritual que buscamos de Deus a cada dia, ele é um leite saudável, ele é um leite espiritual que fará com que nós cresçamos na nossa salvação, no nosso caminhar com Deus. Você sendo pedra viva, você vai refletir a imagem de Jesus em você, os efeitos de Jesus em você. Então você será um cristão de verdade. Lembre-se que a própria Bíblia diz que os edificadores rejeitaram a pedra de esquina, rejeitaram a pedra viva. Então não vá se assustar se você vê muita inovação no meio do povo de Deus, trazendo coisas novas, rejeitando a pedra viva. Hoje não se fala tanto em batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas não querem saber daquilo que vem diretamente de Deus. Eles inventam coisas novas, com músicas novas, com cantores novos, com mensagens novas, mas isto são bombas, anabolizantes, que vai fazer o povo pensar que estão crescendo, que estão musculosos, que são gigantes em Cristo, mas eles estão, na verdade, longe de Cristo. Longe do Filho do seu amor, longe da pedra angular que é Jesus. E engraçado que os edificadores só desviaram da verdade porque eles não leram as Escrituras. Deus falando em Isaías, Deus falou no Salmo, olha, esta pedra que vocês rejeitam é a minha pedra. Então eles rejeitaram a Jesus, né? Aceitando que eles eram líderes e tinham que rejeitar, porque Jesus não estava falando de Deus da forma adequada, ele não podia se dizer filho de Deus, e eles queriam saber mais do que Jesus. Então, o título dessa mensagem foi até uma pergunta que Pilatos fez aos edificadores: o que farei de Jesus? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E você? Você tem oportunidade. Né? Quando Pilatos perguntou para eles, ele diz: crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos esta pedra angular no nosso meio, dizendo ser de Deus. Mas a minha pergunta é para você: com tantas oferendas, com tantos anabolizantes por aí, com tantas mensagens que não saem do trono da graça, são invenções humanas, onde o homem natural já rejeitou a pedra de esquina, o que você pode fazer de Jesus? Pergunte para você mesmo: o que farei de Jesus? Sendo que Deus falou com você através da palavra dele, e Pedro repetiu: mas vós sois geração eleita, povo escolhido, povo adquirido, para anunciar a Jesus, a pedra viva, como a pedra eleita de Deus.
você pode fazer do teu Jesus uma representatividade para o mundo ser salvo, dizendo ao mundo, você precisa desta pedra angular, você precisa alcançar esta misericórdia que eu alcancei. Então, meu querido e minha querida, você que alcançou a misericórdia, fique firme no Senhor. Busque a palavra do Senhor, busque conhecer o Senhor, crescer naturalmente no Senhor, buscando o leite espiritual. Você não pode retroceder, porque aqueles que retrocedem, botem em desprezo o nome de Deus, botem em zombaria o nome de Deus, e recomeça a comer aquelas porcarias que o mundo oferece, mesmo que o mundo chame de banquete, aquilo diante de Deus não serve para o servo de Deus, não serve para alimentar o servo de Deus. Então essa inovação toda não é de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você fará boas coisas do Jesus que habita em você. Cresça no Senhor Jesus e anuncie as boas novas que você conheceu através da bondade de Deus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.